Olá, gente, Márcio França mais uma vez, mais um vídeo para o canal com o tema hoje a concepção de Jesus e seus paralelos no mundo antigo, sempre ao alcance de todos. Quando fala concepção aqui, leia-se a forma como Jesus foi gerado no ventre de Maria. E quando se fala de mundo antigo, leia-se cultura greco-romana. Beleza? Vamos lá, sem mais delongas, para que o vídeo não fique muito longo. O objetivo do vídeo é mostrar um pouquinho dessa ideia aqui, esses paralelos, e fazer uma citação de um historiador do cristianismo primitivo que eu considero uma citação muito importante para esta ideia aqui, tá bom? Então é um vídeo que é bem interessante aí para dentro dessa percepção inicial aqui dessa discussão. Então vamos lá. Nós temos os textos bíblicos que falam do nascimento de Jesus, que já vamos para Mateus, sempre o capítulo 1 aqui, versículo 18. O nascimento de Jesus foi assim: Maria, sua mãe, estava comprometida a José, a casar-se com José, antes de unirem-se, no caso aqui, tem a união de marido e mulher, no caso, mas aqui se poderia já colocar aqui a ideia sexual. Então, antes de qualquer coisa, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Essa informação de alguém estar grávido pelo Espírito Santo, por Deus, por qualquer coisa, para nós ocidentais é algo que eu diria absurdo, é uma ideia extremamente absurda. Mas vamos ver se é absurdo para o mundo todo ou se naquelas culturas poderia ser algo comum, beleza? Vamos lá então. Nós temos aqui Mateus 20, tendo José isto em mente, isto em que ele estava já pensando em deixar sua mulher embora, né? O anjo do Senhor apareceu-lhe dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria tua mulher, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. Repetindo a mesma informação que para nós, para a nossa cabeça ocidental, hoje, atual, contemporânea, é um absurdo. Se a gente for ser sincero. O outro texto vai dizer: a virgem, no caso a virgem aqui seria o repartenos, no caso aqui, repartenos seria a virgem. Eu tenho aqui o artigo, um artigo aí acompanhando, no caso aqui feminino, né? Um artigo feminino acompanhando aqui o substantivo parteno, que aqui você tem uma briga com os judeus, porque aqui estamos fazendo supostamente uma citação de Isaías 7,14, é isso? Só que no hebraico lá, segundo alguns, quando você topa com um judeu, alguém que não é muito dessa linha nossa aqui, cristã, assim, desse mesmo naipe, começa a discordar aqui que a palavra usada lá não tem um sentido de virgem, mas pode ser moça, é mais para moça e tal. Tem uma discussão, alguns entram nessa questão que não é o objetivo do vídeo aqui. Lembrando que, como disse o Emmanuel Tove, toda vez que, a maioria das vezes que algum escritor cristão, no caso ele citou Paulo, está citando o Antigo Testamento, ele está fazendo via Septuaginta. O que é Septuaginta? É a tradução do hebraico para o grego. Então, a Septuaginta usa essa mesma expressão, mesma palavra lá em Isaías 7,14. Beleza? Passando essa fase, então a Virgem dará à luz um filho, lhe chamarão, dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Beleza, vamos lá então. O versículo 25, mas não a conheceu na intimidade. Então, o que realmente... Nós temos aqui o verbo ginoske. Então, nós temos o verbo ginoske, que o verbo gnosco, que é o verbo conhecer ou eu conheço. Mas aqui nós temos o advérbio de negação, negando, não conheceu. E aqui nós temos um aumento no verbo, isso parece tipo um ezinho, seria um aumento aqui, parece que é um aumento silábico, uma vez que você tem essa raiz aqui, aqui do verbo começada com consoante, então o aumento deve ser silábico, se não estou enganado. E isso aqui seria um imperfeito, né? E aqui esse aumento vai indicar, com essa forma, vai indicar um passado. Não a conheceu, é um imperfeito. Em português, o imperfeito poderia ficar na ideia de que e não a conhecia, né? Mas aí tem que ver direitinho no grego aqui, porque realmente a coisa é bem complexa aqui, trabalhar com esses verbos. Não conheceu o quê? Não a conheceu a Auten. No caso, a Auten seria ela aqui. Então isso aí é interessante. Não a conheceu ela. Como fica feio em português, a tradução ficaria mais polida. Não a conheceu, em vez de não conheceu ela, que é meio que esquisito. Até que aqui nós temos a preposição réus, eu tenho um vídeo sobre isso aqui, sobre esse versículo, deixar na descrição se lembrar. E aqui a preposição réus, ela vai estar dando aqui um limite. Não a conheceu, mesmo todas as traduções, todas não, a maioria delas traduzindo o verbo conheceu, que no português isso traria uma ideia do verbo perfeito, né? A ação fechou, conheceu e acabou. Ele não conhecia, mas
ele conheceu. Aqui a ideia que está, obviamente, é a ideia contínua. Ele não, é como se fosse ele não a conhecia, até que, tem a preposição aqui, dando esse limite, até que ela deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Jesus. Feita essa observação, nós vamos aqui. Nós temos aqui agora as histórias paralelas. Existem histórias paralelas a isso? O que seriam histórias paralelas? De um Deus descendo, engravidando alguém, esse alguém continuar virgem. Tem isso aqui? Vamos ver agora. Bom, nós temos aqui, para que a gente entenda aquela expressão, e ela se achou grávida pelo Espírito Santo, que na nossa cabeça ocidental, contemporânea, é terrivelmente absurdo, mas vamos ver se para eles era um absurdo. Nós temos aqui um exemplo contado por Ovídio, citado por Hermann. O Ovídio é um poeta romano, e ele vai citar a história de Júpiter e Mercúrio, que são dois deuses aí dentro daquela cultura ali, dentro dos romanos. E aí a gente tem, eles visitaram os camponeses, esses camponeses aqui, Filemon e Baucis, por exemplo, eles visitaram esses dois camponeses aqui, e aí chegando na casa, eles visitaram toda uma aldeia, procurando ali estada, né? A gente fala estada e não estadia para objeto, carro, avião que tem estadia. Eles procurando estada, e aí quando eles não encontraram, ninguém deu comida, não deu moradia, nada. Aí eles foram na casa desse pessoal que era absurdamente pobre, que vivia na pobreza e estava contente. E aí esse pessoal os acolheu. E aí eles ficaram ali, comeram e tal, até a hora que esses deuses revelaram: nós somos realmente deuses, nós não somos humanos, nós estamos aqui disfarçados. E aí esses deuses vieram e perguntaram assim: vocês querem o quê? Eles disseram: não, a gente quer ser sacerdote, guardar o templo de Deus e tal e tal. Beleza, então vou destruir o restante da vila e vocês vão ficar nisso aí. Pronto. Então aqui nós já temos histórias de deuses que descem do céu e se tornam humano e anda por aqui e tal e tal. Então normal dentro daquela mitologia, dentro daqueles contos ali, daquela época ali. Beleza, vamos lá então, mais uma aqui. Nós temos o nascimento do grande Alexandre, do grande Alexandre, ou do Alexandre chamado Grande, que ele é ali antes de Cristo, né, do ano 300 e bolinha, como está aqui. Seus verdadeiros pais seriam Felipe da Macedônia e a sua mãe seria Olímpia. Então, segundo o Plutarco, também dentro dessa mitologia, desses contos, dessas histórias, imaginários, a mãe do Hércules um dia teria sonhado e um raio caía sobre ela e a penetrava. Então, o seu esposo foi lá visitá-la naquela noite, por acaso ali, e ele viu uma serpente ali enrolada nela e tal, e ele ficou até achando estranho, mas enfim, resultado, possivelmente ali era Zeus que estava ali realmente tendo relação sexual com aquela mulher. Porque Zeus é um dos deuses que mais desce para ter relação sexual com as mulheres. É especialista nisso aí. Aqui nós temos então algo bem costumeiro ali dentro do imaginário, né? Aqui no caso macedônio, grego, né? Essas questões. Nós temos o nascimento do Hércules, que eu assisti Hércules demais na minha infância, que ele seria filho do anfitrião de Tebas, né? E de Alcmena. Então, após o seu esposo ir à guerra, no caso o anfitrião, após ele ir à guerra e deixando ali a sua esposa grávida, o deus Júpiter, que já é aqui dos romanos, o deus chefão dos romanos, ele desceu do céu e fingindo-se ser o próprio marido dela, dizendo assim: eu voltei da guerra. Então se deitou com ela ali, teve relação sexual, beleza. E quando o marido dela chegou no outro dia, ela nem ligou para ele, né? Porque já estava com ele ali, então nem ligou. Ele achou estranho ali. Resultado, nasceram ali 2 filhos. Ela engravidou de novo e ela teve gêmeos. Teve o Hércules, que era filho desse Júpiter, e geralmente em algumas versões chama o filho dos Zeus, né, no caso ali. E o outro era filho de um mortal. O outro irmão dele era alguém comum. Então nós já temos histórias parecidas aqui. Mas vamos para um detalhe interessante. O que diz o Bart Ehrman, por exemplo, de Ehrman, que é realmente um historiador do primeiro século, um historiador do cristianismo do primeiro século, que antes era cristão. Ele estudou em escolas fantásticas aí dos Estados Unidos, desses lugares aí, institutos conhecidos, do Moody e tal. Mas aí o professor colocou para ele fazer uma defesa sobre Marcos capítulo 2, quando Jesus disse que isto aconteceu no tempo do sacerdote Abiatar, ou algum parente ali, algum parecido. Ele fez a defesa porque no texto você não encontra essa informação direito. Ele fez uma defesa explicando direitinho. Quando ele terminou, o professor disse: talvez Marcos tenha errado.
Quando o professor disse isso aí, ele realmente começou a desmoronar e aí foi abandonando a fé, foi abandonando até se tornar uma espécie de, na melhor das hipóteses, um agnóstico. Então, hoje ele é um dos maiores inimigos do ponto de vista teológico, da crítica textual aí do cristianismo, como a gente tem essa fé aqui nesses moldes aqui, pelo menos ocidental, né? Tá bom? Nós temos aqui, o que é que ele diz? Ele vai dizer, antes de qualquer coisa, nós temos aqui apresentar uma questão teológica. O que é uma questão que um teólogo gosta? Como Deus se tornou homem. Deus estava lá, aí aquele amor tão grande que ele vira homem. Isso aí, capítulo 2 de Filipenses, aí um teólogo gosta demais. Mas existe uma questão que ela não é teológica. Essa questão teológica, o Herman já abandonou isso aqui faz tempo, ele mesmo falou. A questão dele agora é histórica. Qual é a questão histórica? Como Deus se torna, como o homem se torna Deus. Isso é uma questão histórica. Ele não quer mais saber de questão teológica. Aí, ele vai falar o seguinte, essa estação aqui que eu queria ressaltar aqui no vídeo, destacar na verdade no vídeo, porque ela é muito importante. Vamos lá. Devo ressaltar que quando o Alckmin ela deu à luz a Hércules, o filho de Júpiter, não foi um caso de nascimento virginal. Muito pelo contrário, ela já tivera sexo com o marido, ou seja, ela não era virgem. É isso que ele quer dizer. Ela não era mais virgem quando ela teve um menino, em caso nenhum, não era virgem. Um deus desceu, teve relação com ela, segundo a mitologia lá, mas ela não era mais virgem. Agora essa informação é importante. Em nenhuma das histórias de humano divino, nascido de união de um deus e uma mortal, ela era virgem. Isso aqui é importante, porque ele é um historiador do primeiro século, do cristianismo primitivo, melhor dizendo, e se essa informação ela tivesse ao alcance dele, com certeza ele a usaria, porque o objetivo dele é uma espécie de desconstrução. Ele está atuando, primeiro ele atuou lá ele já atuou em relação o que Jesus disse, o que Jesus não disse, ele já atuou, será se Jesus existiu ou não, ele já atuou, quem são os autores da Bíblia, né? Ele já atuou nisso aqui, e agora ele está atuando como Jesus se tornou Deus. Então ele está atuando em várias frentes aqui, e realmente se essa informação existisse, ele teria citado aqui sem nenhum problema, né? Para terminar de quebrar as pernas aqui da fé cristã, como se diz. Vamos lá então. Então essa informação é importante. Ele vai dizer aqui: esta é uma das formas em que as histórias cristãs de Jesus diferem das histórias de outros humanos divinos do mundo antigo. Entendeu? Então essa informação ela é muito importante. É verdade que o Deus é quem engravida Maria, a mãe de Jesus, por meio do Espírito Santo. É verdade. No entanto, para os cristãos monoteístas, eles tinham essa visão por demasiadamente exaltada de Deus para pensar que ele pudesse ter se tornado temporariamente humano para praticar fantasias sexuais. Então, os deuses que a gente tem em histórias, eles descem, de alguma forma, se tornam humano ou se transformam em algum animal, alguma coisa, tem relação. Nesse caso aqui, na percepção do cristão monoteísta, lá ele não ia pensar que Deus seria capaz de fazer isso aqui. O Deus judaico não seria capaz de fazer isso aqui. Então, os deuses dos gregos e romanos poderiam ter feito tais coisas, mas o Deus de Israel estava acima de tudo isso. Não poderia ter feito jamais, né? Então, isso é uma informação importante. Essa informação aqui é a concepção do judeu, né? Mas não é uma informação tão interessante quanto a que ele cita ali, que em todas as histórias você não tem paralelo, que aquela pessoa que recebe o filho, ela era virgem, tá? Isso está no livro chamado Como Jesus se tornou Deus. Eu usei uma versão para produzir aqui o vídeo, a versão de 2014. Eu li esse livro em 2020. Eu li esse livro lá no Kindle, né, do Paperwhite, lá do Kindle da Amazon, né, a versão atualizada. Mas aqui eu usei essa aqui. Não citei as páginas porque, como estava em PDF, tinha algumas com dificuldade, alguma sem numeração, mas essa informação é fidedigna, já verifiquei tranquilamente. Beleza? Então, espero que você tenha gostado do vídeo, espero ter ajudado alguma coisa, contribuído. Se você gostou, se inscreva, compartilhe, dê um joinha. Acima de tudo, deixe um comentário no vídeo aí, porque isso é importante. Uma crítica, uma sugestão. Se quiser contar mais uma história que você sabe, que tem esses detalhes relacionados a essa concepção aqui,
pode deixar nos comentários, a gente vai agradecer bastante. Valeu, até o próximo vídeo, fui!